Oi pessoal, tudo bom? Então, achei melhor gravar essa aula para poder explicar um pouquinho para vocês do que a gente vai começar essa semana, tá bom? Para as próximas semanas a gente vai continuar com as outras formas e aí cada forma eu vou gravando uma aula dessa e depois eu vou passando o exercício da apostila que é do mesmo jeito que a gente estava fazendo. E lembrando, qualquer dúvida tem o fórum, eu vou abrir um fórum em cada disciplina, em cada aula, perdão, e no fórum vocês podem perguntar qualquer coisa, tá? Meu e-mail também está lá na plataforma, pode mandar e-mail, que assim que possível eu já respondo também, tá? Então nessa aula a gente vai falar um pouquinho do quadrilátero, das principais características dele, e também, na verdade, focar um pouco mais no quadrado, que é um tipo de quadrilátero, como vocês vão ver. E na sequência, nas outras semanas, a gente vê os outros tipos de quadriláteros, que é o trapézio, o losango e o retângulo, tá bom? Então, esse daqui no caso, vamos entender um pouquinho o que é esse quadrilátero. Tá? O quadrilátero, na verdade, ele é uma forma de quatro lados. Não importa se o lado é paralelo, se não é, se o ângulo é reto ou o ângulo é agudo. Então, na verdade, tendo quatro lados, ele é um quadrilátero. Tá? Então, aqui, ó, dá para ver nesse círculo maior que o quadrilátero ele abrange todas essas formas. Tá? Dentro do quadrilátero, a gente vai ter a primeira forma um pouquinho mais específica, que é o trapézio. Então, eu coloquei aqui. Ó. O trapézio é um quadrilátero, óbvio, que possui dois lados paralelos. Então, ele tem dois lados paralelos e dois lados que não são paralelos. Tá? Depois dele vem o paralelogramo. Então, é todo quadrilátero que possui lados paralelos 2 a 2. Então, ele tem dois paralelos de um lado e dois paralelos do outro. Tá? Não necessariamente com ângulos iguais, que aí vai ser um outro tipo de quadrilátero. Tá bom? Então, aqui nós temos nesse círculo um paralelogramo, que ele está dentro do trapézio, que está dentro do quadrilátero. Então, o que isso daqui quer dizer? Que um paralelogramo, ele é um trapézio e ele é também um quadrilátero, só que é um tipo mais específico. Tá? Na sequência, um pouquinho mais específico que isso, a gente vai ter o losango. Tá? O que é o losango? Também é um paralelogramo, um trapézio e um quadrilátero. Então, o losango é um quadrilátero, ou um paralelogramo, que possui quatro lados iguais. Muito parecido, inclusive, com o quadrado, porque o quadrado ele também vai possuir quatro lados iguais. Qual é a diferença do quadrado e do losango? Tá? O losango, no caso, ele vai ter dois ângulos opostos iguais e dois ângulos opostos também iguais. Então, na verdade, esse ângulo é diferente. Um é agudo e um é obtuso. Tá? No caso do quadrado, obviamente, os quatro ângulos são iguais e os quatro ângulos são de 90 graus. Essa que é a característica do quadrado. Então, lembrando, o quadrado ele é um losango, o losango e o quadrado é um paralelogramo, que por sua vez também é um trapézio, que por sua vez também é um quadrilátero. Tá bom? Um pouquinho diferente do quadrado, uma derivação do quadrado, na verdade, vai ter o retângulo, que eles são quatro ângulos de 90 graus, como a gente vê aqui, ó. Só que aí ele vai ter dois lados opostos iguais e outros dois lados opostos também iguais, diferente desses outros dois lados, tá bom? Então agora a gente vai falar um pouco do quadrado, que é dessa aula, que é o que vocês vão desenhar na atividade. Só um minutinho. Aqui. Falando um pouquinho mais ainda do quadrilátero, tá? Então não é especificamente do quadrado, o quadrado é no próximo slide. Então, alguns elementos básicos de um quadrilátero. O que a gente está vendo aqui? Isso daqui, essa forma que vocês têm aqui, ela é um quadrilátero. Tá? No caso, ela tem quatro lados, nenhum lado deles são iguais, nenhum ângulo é igual e nenhum lado é paralelo. Então, ele é o quadrilátero mais simples que existem. Tá? Quais são as principais propriedades ou elementos que um quadrilátero possui? A gente vai ter os lados, que são essas linhas, que compõem, que na verdade definem a forma do quadrilátero. A gente vai ter os vértices, que são os encontros, assim como no triângulo. Os ângulos internos, então aqui ó, A, B, C e D, ângulo interno. F, G, H e E, ângulo externo. Tá? E sempre duas diagonais. Obviamente, porque como a gente tem quatro vértices, ligando os vértices a gente vai ter as diagonais. Cada um, o quadrado, o trapézio, o losango, vai ter uma característica específica nas diagonais. Tá bom? Algumas propriedades. Soma de ângulo interno, 360 graus. Soma de ângulo externo, 360 graus também. Tá? Lembrando, o ângulo externo é quando a gente projeta a linha, o lado
do paralelogramo e forma esse ângulo entre o lado consecutivo e a própria linha que está encontrando o vértice. Tá? Como eu disse, já todo quadrilátero tem apenas duas diagonais e a altura de um quadrilátero é a distância entre dois lados paralelos. Tá? Nesse caso aqui a gente não consegue definir uma altura, porque nenhum lado é paralelo. Então no quadrado eu vou mostrar como funciona isso. Então agora vamos para o quadrado. Tá? Aqui eu coloquei uma listinha das propriedades do quadrado e no próximo slide eu vou mostrar essas propriedades na forma, no próprio quadrado, como é que ela se aplica. Tá? Então o quadrado ele é um paralelogramo, como eu já disse, que possui os lados e os ângulos congruentes, ou seja, todos iguais. Então ele tem que ter os quatro lados e os quatro ângulos iguais. Sendo assim, se os quatro ângulos são iguais, a somatória é 360, cada ângulo tem que ser de 90 graus, certo? As diagonais são iguais, obviamente porque os quatro lados são iguais, e perpendiculares. Então quando elas se cruzam, o ângulo entre elas é de 90 graus, no ponto médio. Como eu disse, todos os ângulos internos são retos, de 90 graus. As diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Então, quando a gente faz uma diagonal no quadrado, ela corta o ângulo de 90 graus em duas partes iguais, 45 e 45 graus. E por isso elas são chamadas de eixos de simetria. A gente vai falar um pouquinho mais para frente o que é isso. Tá? O quadrado ele pode ser escrito numa circunferência de raio igual à sua semidiagonal. Na verdade, a gente consegue inscrever um quadrado, ou seja, fazer um círculo em volta, pegando todos os vértices do quadrado, sendo que o raio vai ser exatamente metade da diagonal, tá? Porque o centro é o encontro da diagonal. Eu vou mostrar na figura também. A área dele, imagino que todo mundo sabe que é lado vezes lado, ele é o quadrado, e o perímetro é a soma dos quatro lados, muito simples. Tá? Esse é o quadrado, essa é a forma mais simétrica e mais perfeita que existe. Tá? E uma das mais simples também, por causa de todas as suas propriedades serem parecidas ou iguais. Então vamos ver agora o desenho do quadrado. Então aqui eu tenho um quadrado ABCD, então cada vértice, tá? Quatro lados todos, esse paralelo a esse paralelo a esse, e todos os lados iguais. Se eu tivesse esses dois lados diferentes desses dois, ia ter um retângulo, que é a mesma propriedade. Aqui no caso mostrando os ângulos, então a soma dos ângulos dá 360. A apótema, na verdade, seria o raio do círculo inscrito no quadrado. O círculo que está dentro do quadrado, está vendo que cada lateral do círculo pega exatamente na tangência com a lateral do lado do quadrado? Então esse círculo inscrito, o raio dele, corresponde exatamente à apotema, que é o raio do círculo. Tá? E aí ela vai se encontrar bem no ponto onde a gente tem a vértice. Obviamente, esse tamanho, em preto, é exatamente o mesmo tamanho da vértice, tá? Porque o quadrado tem todos os lados iguais. E as diagonais se unem formando o ângulo de 90, que eu já comentei com vocês. Então, mais algumas características. Tracei a diagonal azul, Essa diagonal no quadrado, ela é o eixo de simetria. E o encontro delas vai definir o centro de simetria, que é exatamente o centro da peça, ou da forma. Tá? Lados, todos iguais, e paralelos, 2 a 2. Tá? Então, o quadrado é bem tranquilo. Então, como é que vocês vão fazer o exercício? São dois exercícios, exercício 1 e exercício 2. O 1, vocês têm uma medida, então vocês vão traçar uma linha base, marcar essa medida, por exemplo, aqui DC. Aí vão usar aquele exercício que nós fizemos para poder traçar uma linha perpendicular a partir de um ponto específico com o compasso. Então faz um arco com um raio qualquer, pega esse arco, marca 2 eixos a partir dele e traça a linha. Vai fazer a mesma coisa nesse sentido, marcar o tamanho e fechar a forma. Tá? O outro é a mesma coisa. A única diferença que eu dei para vocês, não uma medida, mas um trecho de uma reta. Então, a partir deste trecho, vocês pegam ele com o compasso e a partir dele vocês conseguem fazer a forma também. Tá? Gente, qualquer dúvida, me avisem. Eu e a professora Mariana, nós deixamos todas as entregas somente para depois, para outra sexta, para a data de, se eu não me engano, dia 10 de abril. Eu vou confirmar a data. Mas nós vamos deixar todas as atividades abertas, justamente para vocês terem mais tempo para fazer. Mas vocês vão ver que a atividade é bem simples, tá bom? E qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigado.